ou de qualquer outro meio de transporte, traz também em si os riscos, os perigos, mas a advertência que foi aqui mencionada não é uma advertência de um perigo que tenha a ver com aquilo que nós atravessamos aqui neste mundo. A advertência que o texto nos remete aqui é do perigo em que alguém pode, ao morrer, ir para o céu ou para o inferno. E hoje eu estava pensando, observando, e eu cá com meus botões, eu pensando quantas pessoas conscientemente estão optando, escolhendo o inferno. Mas essas pessoas precisariam analisar dois detalhes. Primeiro, toda pessoa tem um coração. Segundo, um dia esse coração vai parar. Essas duas coisas são fundamentais e existem muitas pessoas que conscientemente, por mais que se avise, por mais que se pregue, por mais que se diga, as pessoas estão escolhendo ir para o inferno. E de Deus não se zomba, e com Deus não se brinca. Aqui na terra, os problemas, eles podem ser solucionados, mas quando fecharmos os olhos para este mundo, primeiro, é a pessoa e Deus. Não existe arrumadinho. A pessoa parte sozinho e vai se confrontar com Deus. Esta é a realidade. Portanto, o autor aos Hebreus, ele começa fazendo e analisando através da seguinte expressão: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. E essa expressão aqui significa o juízo final. Porque quando diz aqui, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu, está significando todo o universo. E no juízo final, onde qualquer pessoa estiver, saberá que Deus estará colocando um ponto final na história da humanidade. Portanto, nós temos aqui a primeira expressão: como escaparemos nós? Aqueles que estão rejeitando conscientemente e aqueles que muitas vezes se desviam, sabem o caminho certo, mas se desviam. E agora nós vamos para uma expressão que está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 5. Esse texto faz parte do contexto da transfiguração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Monte da Transfiguração, que apareceu a ele Moisés e Elias, e ele levou 3 apóstolos e foi transfigurado diante deles: Pedro, Tiago e João. E no
versículo 5 do capítulo 17 de Mateus diz o seguinte: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Portanto, aqui nós temos a advertência, a voz do céu. E o que essa voz do céu diz? Primeiro, a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra comprazo significa em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E a segunda coisa, a ele ouvi. Portanto, aquele que nos adverte lá dos céus, agora é Jesus Cristo. Ele. E ele disse isso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está nos advertindo. Mas aqui tem uma exortação, uma advertência: a ele ouvi. Ele quem? Jesus Cristo. A ele escutai, a ele obedecei. Portanto, a voz do céu diz que a pessoa deve obedecer Jesus Cristo. Antes de obedecer, aceitar Jesus Cristo, e depois que aceitar Jesus Cristo, obedecê-lo, porque esta é a voz do céu. Nós vamos para uma experiência de alguém que perseguia os cristãos. Era chamado Saulo e depois passou a ser chamado Paulo. E eu vou colocar apenas a expressão da voz do céu, que apareceu a Saulo, e está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 13 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 13 a 15. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Portanto, aqui nós temos Jesus não de forma corpórea, mas de forma espiritual. Portanto, advertindo do céu. Advertindo quem? Saulo. E Saulo dialogou com ele: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daquele momento, Saulo teve uma transformação, até no seu nome. Antes Saulo, depois Paulo. E modificou a sua forma de pensar, a sua forma de falar e a sua forma de agir. E de perseguidor passou a ser perseguido. E pôde dizer, já próximo à sua partida para a eternidade: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Portanto, aqui Jesus se identifica. Ele diz:
eu sou Jesus, a quem tu persegues. E essa advertência, essa admoestação, esse recado, Saulo ouviu e transformou a sua vida. E a partir desse momento, em nenhuma circunstância, Saulo se desviou do Evangelho. Ele foi até o final. E segundo a tradição, não está escrito na Bíblia, Paulo foi decapitado pelo imperador Nero em Roma. Mas agora nós vamos para mais um texto e que está registrado em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Também a voz do céu, a palavra do céu. E o que é que diz aqui em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11? Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui nós temos a ida de Jesus para o céu, que é chamado através da palavra ascensão, e nesse mesmo texto nós temos a volta de Jesus. Do mesmo modo que aquelas pessoas estavam contemplando Jesus ir para o céu, elas também iriam contemplar a volta de Jesus. Mas por ocasião da volta de Jesus, não vai ser um fenômeno onde nós veremos a volta de Jesus através dos aparelhos de televisão, como algumas pessoas pensam. Não, absolutamente. Lá em Apocalipse diz: todo olho verá. Será um fato que não terá necessidade de ser televisionado. Não vai precisar de satélite, não vai precisar de fibra ótica, não vai precisar de smartphone, de operadoras. Não. Todo olho verá. Em qualquer lugar, não apenas da Terra, mas do universo. Porque será um evento onde Deus estará colocando um ponto final na história da humanidade. E aqui diz: esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O dia e a hora nós não sabemos. É um mistério que pertence exclusivamente a Deus. O dia e a hora da volta de Jesus. Sinais nós já estamos vendo, e muitos sinais de que se aproxima este momento, mas não sabemos e nem devemos marcar data, porque nós não somos Deus. E pessoas que marcaram datas para a volta de Jesus erraram. Por quê? Porque está escrito que daquele dia e hora ninguém sabe. É um segredo que Deus não revelou, nem o dia, nem a hora. Falou dos sinais, mas o dia e a hora da segunda vinda de Jesus não está revelado. E aí, por último, nós vamos ver exemplos de advertência. Lembra do que diz lá em Hebreus? Que se aqueles que foram avisados por pessoas aqui na terra não escaparam, quanto mais aqueles que se desviarem
daquele que está advertindo lá do céu. E vamos para Lucas, capítulo 17, versículos 26, versículo 27, 28, 29, 30 e o 32. Veja exemplos de pessoas que foram advertidas, mas não levaram Deus a sério. Não levaram. E pagaram um alto preço por não terem levado Deus a sério. Olha o que é que diz aí. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Veja bem, eles foram advertidos. Quem estava advertindo aquela geração? O próprio Noé. A própria construção da arca já era uma advertência de que algo ia acontecer, mas não deram ouvidos. Pelo contrário, zombaram de Noé. Aqui, uma advertência de alguém que falou da terra, Noé. Mas vamos agora para o versículo 28, uma outra advertência. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. E no versículo 30 diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, isto é, retornar. Dois exemplos, Noé e Ló. Em relação a Noé, foram eles se hospedam na casa de Ló. Antes, Abraão intercede com Deus, dizendo: se houver tantas pessoas dignas, justas, Deus diz: em nome dessas pessoas eu pouparei essas duas cidades. Só que não tinha, e Abraão foi intercedendo e baixando o número, não tinha. E por último, ocorreu até com a mulher de Ló. O que é que diz o versículo 32? Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Mas a advertência era de que quando saíssem daquela cidade, nem olhassem para trás. E o que ocorreu? A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Portanto, hoje, essa palavra advertência não é somente para os incrédulos, não. É uma advertência para nós que somos crentes. Tem muito crente que está pensando que o mundo tem algo a oferecer melhor do que Jesus Cristo. Muitas pessoas se iludindo com o mundo. E essas advertências, elas são válidas para nós. Porque se alguém se desviar, vai para o inferno. Qual a prova textual para isso? É o que Jesus disse. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que
perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quem não perseverar, vai para o inferno. Não tem esse negócio, eu aceitei, me desviei, e aí eu vou para o meio. Nada disso. Quem se desviar, vai para o inferno. E quem diz isso é Jesus Cristo, não sou eu não. A advertência é a advertência do céu. Jesus é Deus. Então é Ele que está nos advertindo. Ele adverte os crentes e adverte os que não são crentes. Porque aqueles que não são, estão conscientemente indo para o inferno. Porque eles sabem que vão morrer. Eles sabem que tem um coração. E esse coração está batendo. E ele não sabe quando esse coração vai parar de bater. Quem é que sabe aqui de nós quando é que o nosso coração vai parar de bater? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Então tem que estar preparado para essa hora. E outra coisa, essa hora vai ser sozinho. Você e Deus. Aí não tem mais médico, cientista, oração de pastor, missa de padre. Não tem mais. Quando tiver ali dentro do caixão é a pessoa e Deus. Será que essas pessoas não se tocam a respeito da advertência do céu? Não é o pastor não. Eu estou sendo hoje apenas, sabe o quê? Um instrumento. Tudo que foi falado aqui está escrito na Bíblia. É revelado. Tudo está revelado. Portanto, que nesta noite nós pensemos a respeito do momento em que nós partiremos para a eternidade. E só tem dois lugares: o céu ou o inferno. O céu ou o inferno. E quem partir sem Jesus Cristo, não tem a menor dúvida, vai passar a eternidade no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre. E em Apocalipse diz: mas aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, que fique essa advertência para nós que somos crentes, para nunca nem pensarmos, nem brincando, nos desviarmos de Jesus, nem brincando, porque aqueles que se desviarem irão para o inferno, e aqueles que estão brincando com Jesus, não aceitando como Salvador, estão indo conscientemente, deliberadamente, com sua inteligência, com tudo que tem e que Deus deu a vida a ele, caminhando para o inferno. E essas pessoas, elas devem ouvir o Evangelho, devem ouvir a palavra de Deus e tomar uma decisão. Quem quiser partir conscientemente para o inferno, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que fique essa advertência aqui gravada em nossas mentes e em nossos corações, e que a gente transmita essa advertência para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos a respeito dessa verdade. E para concluir, nós cantamos o primeiro hino que nós cantamos aqui, e eu não combinei nada com o diácono José Carlos, e que ilustra exatamente esta reflexão. O hino 188, a terceira estrofe, o que é que diz? A nova do Evangelho, ora, vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Que Deus nos abençoe.